Muito bem, vamos lá. Ora, Thiago falando sobre os jovens queriam um botão de pular cena de sexo no cinema, na Netflix, nos streaming. Bora ver que papo é esse? Naninha. No ano abençoado de 2022, meu sossego foi interrompido por um tweet. Era uma pessoa, um adolescente. Thiago Life. Ai, meu Deus. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Boa madrugada pra você que está vendo esse corte na madrugada, né? Simbora. Eu acho, não tem como saber, que dizia o seguinte: eu apoio 100% a criação de um botão pular cena de sexo em todos os streams, no estilo daquele de pular abertura. É um comentário inofensivo, claro, não tem motivo nenhum pra isso tirar o meu sono. Mas esse tipo de opinião tem se mostrado bastante popular entre jovens, e eu achei genioso e empreendedor que dessa vez o comentário moralista tenha vindo com uma solução tecnológica para esse grande problema da cultura pop contemporânea. Grande problema. Imagina, um botão de pular a safadeza. Porra. Ei. Ó, eu vou falar o seguinte. Parando pra pensar, tecnologicamente, eu tendo a concordar. Mas explico como eu tendo a concordar. Primeiro, eu acho que... Mas também não sei. Porque assim, ó, chat, temos um problema que é... Sabe quando você tá vendo um filme com a família? É foda uma cena de sexo com sua mãe do lado, né? Mãe, pai, você fica... aquele clima... Clima paia. Então, eu acho que um botão, nesse sentido, ajudaria, né? Pra evitar o cringe, evitar o crinjaço. Porque o choco com o Cordilson, eu tô aqui pensando. Porque assim, ó, beleza. Todos os filmes e séries têm lá a classificação indicativa. Só que a classificação indicativa fala o quê? Ela é genérica, ela fala assim, esse conteúdo tem sexo, drogas e coisas do tipo. Mas é meio genérico, né? Então eu acho que pode ser algo interessante para evitar o crinjaço em família. Para evitar o crinjaço em família. Pode ser interessante, né? Mas aí que tá. Eu lembrei do outro ponto. O ponto é o seguinte. É claro que também seria ideal se essa cena pudesse ser dispensada no sentido da história. Se você não fosse perder nada do... Sabe? Tipo assim, uma explicação interessante da história ali. Não sei. Eu tô aqui pensando, sabe? Ó, tem filmes e séries hoje com cenas de sexo que não acrescentam em nada. Eu pularia mesmo vendo sozinha. Pois é. É complicado. Eu entendo que, pô, o cara que pensou naquilo, né? O diretor, o roteirista... teoricamente pensaram em tudo e teoricamente aquela cena deveria fazer diferença na história. Ao mesmo tempo, a gente aqui cresceu vendo a HBO, né? Não cresceu, né? A gente tem acesso à HBO. Na HBO, toda série Prime HBO vai ter cena de sexo. Porque sim. Porque é o jeito de falar. Série de adulto. O quão importante é ou não, aí isso vai depender da percepção de cada um também, né? Mas aí, de novo, eu acho que... poderia ser um botão de emergência para evitar cena crinjaça com os pais. Fica aí a sugestão para os desenvolvedores. Mentira, esquece isso, pelo amor de Deus, gente. O que me faz trazer isso aqui é que esse não é um caso isolado. Esse assunto tem surgido com certa frequência em sites tipo Twitter, Reddit e outros círculos do inferno ainda mais terríveis. Várias pessoas ao redor do mundo parecem incomodadas com a quantidade de momentos libidinosos no cinema e na TV e sentem que algumas dessas cenas... Mas assim, eu só acho... Atenção. Pera aí. Você quer dizer, então... Eu só acho que é um problema quando você é um adolescente, que você não tem controle da casa onde você mora, né? E aí é uma cena paia, você tem uma cena de sexo quando você tá com a sua mãe e com o seu pai na sala. É paia, você fica... Até porque é o seguinte... Acontece outra coisa, chat. Cadê, ó? Vamos ver se... Como é que é, ó? A Rafaela, acabei de falar isso. É isso, ó. Porque, sabe aquele dia que você fala assim, ó, você tá na sala de casa, dividimos o mesmo cérebro, comprovado. Ó, imagina quando você tá em casa ali, com sua família e tal, e você, pô, vou ver aqui uma série. Aí você clica na série. Aí sua mãe tá trabalhando por ali, né, fazendo as coisas de casa, só que ela não tá assistindo com você. A TV tá ligada ali, ela não tá focada em ver aquilo com você, mas tá vendo. Só que o que acontece é, na hora que aparece uma bendita cena de sexo, o adulto aparece do nada. E aí ele presta atenção. E aí na cabeça do adulto, porque o adulto, seu pai e sua mãe, só pensa nisso, né? Só pensa naquilo. O que é que ele pensa? Ele pensa que você ativamente foi atrás de uma cena de putaria.
Aí fica aquele climão tipo, o que tu tá vendo aí? Ô, mano, é chato, né? Aí tu... Então eu acho que isso te ajuda, tá? Porque muitas vezes a gente é acusado, a culpa não é nossa. A gente só deu play no negócio. Eu não sabia que aparecia um negócio desse tamanho na tela. Né? A geração que sofreu com gemidão no Zap. Exatamente. A cena de sexo muitas vezes é um gemidão do Zap na sua cara. Adulto danado. São desnecessárias, que elas não deveriam existir. E meu problema com Choco revelando os traumas. essa ideia não tá restrito ao sexo. Então o botão não tinha que ser pular cena de sexo, tinha que ser um botão de socorro. Socorro! A Netflix não... chat, é possível, ó. A Netflix não tem lá quando a série dá play em 3 episódios seguidos, sem interação, ela não dá um pause e fala assim, tem alguém aí? E geralmente esse alguém aí tá ocupado com outras coisas. Não tem isso! Eu acho que seria um botão de socorro. Tá? Tipo assim, ó. Começa a cena, aí o botão. Ui, que sofrimentinho! Pula! Mas ao discurso em torno dele e, claro, assuntos relacionados e como alguns desses discursos surgem com armadilhas ideológicas. Por que uma parte tão importante da vida e da experiência humana precisaria de tanta justificativa para existir numa história? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que é. Então, com a permissão de vocês, que são todos maiores de idade, eu presumo, eu venho por meio deste vídeo debater cenas de sexo começando em 3, 2, 1. Seria interessante. Analisar e esmiuçar, com todo respeito, claro, a questão da safadeza. E não só isso. Eu quero, com todo o meu arcabouço teórico, defender que sim, certas cenas, assim como você, são muito necessárias. Até quando elas não são. Vamos pensar. Breve defesa. Olá, meu nome é Thiago e está começando mais um programa Thiago Guimarães? Não. Seu nome é Hora Thiago. Da família brasileira. Um programa de respeito. A gente só mostra nudez e cena de safadeza quando elas são estritamente necessárias ou se elas tiverem um propósito educacional. Aí primeiro você pega uma banana e vamos deixar um negócio bem claro aqui. Minha questão não é só adolescentes são contra cenas picantes desnecessárias. Seja lá o que essas palavras significam nesse contexto. O que me espanta e fascina é como essas ideias vêm empacotadas. Porque num primeiro momento até pode fazer sentido a ideia de que se uma cena não tem necessidade de existir, pra que ela tá ali exatamente? O argumento oferecido por muita gente é o seguinte: erotismo vende. É um forte atrativo pra muitas pessoas, o que faz com que roteiristas, diretores, plataformas, estúdios e até bulas de remédio simplesmente saiam jogando cena de safadeza à torta e à direito só pra ganhar like. E que essas cenas quase sempre não acrescentam nada à trama que tá sendo contada. Inclusive, eu acho maravilhoso quando eu encontro alguma série ou filme que existe uma amizade entre homem e mulher e isso não, até o final do filme, não tende pro romantismo. Eu acho massa quando isso acontece. Eu fico, finalmente. É tão chato assim, é tão previsível, né? Quando... parece que eu tô vendo o filme do 007, apareceu uma mulher, vão ter que se pegar em algum momento. Porra, que chatice. Portanto, elas não precisam existir. Elas só existem pra satisfazer um certo impulso erótico e pervertido de certas pessoas. Sei lá. Essa ideia, às vezes, vem envolvida de um certo progressismo, uma certa preocupação com a objetificação de corpos femininos e com a ideia de sexo como um produto. O que são preocupações válidas numa crítica midiática. Mas eu acho que tem um cavalo de Troia no meio dessas ideias aparentemente bem intencionadas. Sabe o cavalo de Troia? O cavalo que vinha com os soldados lá dentro? Esse tipo de argumento, o da cena desnecessária que não deveria existir, é muito parecido com as falas de certos grupos conservadores que não querem diversidade no cinema e na TV. Você sabe do que eu tô falando. E se não sabe, eu trago exemplos. Did you miss me? Doctor Who é uma série britânica que existe desde os anos 60 e conta a história de um alienígena viajante no tempo conhecido como o Doutor em suas aventuras e viagens pelos confins do universo. I'm the Doctor. You got a problem with that? Um elemento muito importante dessa série, e que permitiu que ela durasse tanto tempo, é que toda vez que o Doutor morre, o corpo dele se regenera com uma nova forma e um outro ator é escalado pra dar vida ao mesmo personagem. Dos anos 60 pra cá, isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes, eu já perdi a conta também. Porém, até o ano de 2017 do Nosso Senhor, esse personagem foi interpretado exclusivamente por homens brancos. Que grande
Por que será, hein? Por que será? Inclusive, cara, esse cara que faz o Damien lá da Casa do Dragão, eu não me lembro de ter visto qualquer outra coisa que ele fez, mas como o Damien da Casa do Dragão, eu acho ele muito carismático. Surpresa. Você tem um alienígena, viajante do tempo, que já viu todos os cantos mais bizarros do universo, e a única forma possível que ele pode ter é a de um homem branco. Ok. E a ideia de que o doutor poderia ser, meu Deus, uma mulher não é exatamente nova. Até porque tem muitas mulheres que são fãs da série e gostariam de ver, numa história tão marcada pela sua capacidade transformativa, uma mudança nesse sentido pra variar. Mas enfim, depois de 2010, quando a imprensa e os produtores de Doctor Who começaram a falar mais abertamente sobre a possibilidade de uma mulher interpretar esse personagem, que acabou acontecendo de fato em 2017, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Caos, morte, destruição. Normal. É o que... Que sofrimentinho! Eu só lembro da frase do filme, maravilhosa obra do cinema chamada Demolidor, filme do Wesley Snipes com o Sylvester Stallone e Sandra Bullock, onde quando acontecia um crime, um robô falava assassinato, morte, homicídio. Assassinato, morte, homicídio. Se espera. E mesmo entre a galera que não tava totalmente inserida no bonde da misoginia explícita, existia também uma reação, um pouco mais moderada, de pessoas que argumentavam que tudo bem, o doutor pode sim ser uma doutora, desde que essa mudança seja fortemente justificada. Se não tem uma explicação plausível o suficiente pra essa mudança acontecer, segundo essa galera, é melhor que ela não aconteça. Ontem teve um camarada no meu TikTok comentando lá sobre o vídeo que eu reagi do Leão falando sobre o capitalismo, né? Aí fez aquele velho comentário, né? Já que estão reclamando do capitalismo, venda todas as suas coisas e vá morar num país comunista. Aí eu fui responder assim, eu falei, olha que legal, né? Não bastasse o cara ser fã do capitalismo, ele só considera comunista de verdade quem passar no crivo dele. Ai, meu Deus do céu, né? Eu queria lembrar aqui rapidinho que uma outra característica do Doutor desde o começo da série é que ele tem 2 corações. E ele tem também uma chave de fenda sônica, faz um monte de coisa doida que nunca é explicada direito. E essa chave de fenda, por algum motivo, não funciona em madeira. E a máquina do tempo dele é uma cabine de polícia inglesa dos anos 60, que é maior por dentro do que por fora. It's bigger on the inside. Doctor Who é uma série cheia de regras arbitrárias que não fazem muito sentido, e isso é parte do charme da história. Okay, let me get my head around this. You're reading aloud from a transcript of a conversation you're still having. Wibbly wobbly, timey wimey. Uma hora o personagem fala que não pode interferir no passado, e no minuto seguinte ele tá lá, interferindo no passado. You're not actually suggesting that we change our own personal history. We change history all the time. É uma bagunça, não faz o menor sentido, e eu adoro. What are you doing? You told us to get to the police box. Well, from your point of view, you're about to tell us to get into the police box. From our point of view, you just told us to get into the police box, which is why we got in the police box, which is why we're here. Do I have to remember all of that? Mas na hora que se começa a falar em diversidade, aí de repente as regras, que nem existiam antes, precisam ser seguidas à risca. Suspeito, né? Isso não acontece só em Doctor Who não, viu? Rola o tempo todo. Toda vez que se cogita a ideia de um super-herói não ser um homem branco pra variar, é comum ouvir que os estúdios, roteiristas, diretores, produtores e até despachantes e agiotas estejam forçando representação. Toda vez que se fala em diversidade, vem esse papo de forçação. Como se a ideia de um mundo habitado somente por heterossexuais cis e brancos não fosse forçação. Outras pessoas existem, gente. Vocês sabiam? E é aí que qualquer mudança nesse sentido é vista como interferência política, é ideologia, lacração. A gente precisa ficar provando que existe o tempo todo. É muito cansativo. Mas o que representatividade tem a ver com cena de safadeza? Calma aí que eu vou chegar lá. O que eu tô tentando dizer aqui é que esse papo de que determinadas cenas, determinadas mudanças, determinados personagens precisam de justificativa pra existir é só uma fachada pra esconder outras conversas. A justificativa, as devidas explicações, são só parâmetros inatingíveis de excelência pra que a cultura pop continue sendo do jeito que ela tem sido, o lugarzinho seguro da supremacia branca. Todo mundo branquinho, hétero e cis. Até quando a história se passa em outro planeta, até quando os personagens são robôs ou alienígenas. Então, quando eu escuto esse argumento de que um determinado tipo de cena não tem necessidade de existir, vem uma voz muito suave, muito sensual e muito desconfiada, falando no meu ouvido simplesmente o seguinte: porque o seguinte é esse: o que torna uma cena necessária
ou desnecessária? É fácil pensar que existe um parâmetro objetivo e imparcial que responde essa pergunta sem abrir margem para dúvida. Mas isso na prática não existe. Vai ter algum grau de ideologia e de subjetividade na hora de decidir qual cena entra e qual cena sai. O que não significa que um roteirista pode enfiar qualquer cena que ele quiser num roteiro sem refletir sobre o motivo dessa cena existir. Não é isso que eu tô dizendo. Existe nuance, existem estruturas de poder envolvidas nesse processo. Não sei se você lembra disso. E quando a gente fala especificamente sobre cinema e sobre TV, existe também uma questão prática. Dinheiro. É muito caro fazer um filme. Exato. É muito caro fazer uma série. Uma diária a mais ou a menos de gravação pode interferir drasticamente no orçamento daquela produção. Então, um produtor executivo, que é geralmente a pessoa que cuida do dinheiro no set de filmagem, precisa fazer perguntas do tipo: essa cena é realmente necessária? E eu sei que não é disso que a gente tá falando, mas acaba sendo também. Porque, novamente, na hora de decidir se uma cena vai ser cortada ou não, qual é o critério que vai ser utilizado? E aí algumas pessoas podem responder que o critério... Aqui ele brilhou. Porque assim, a gente precisa levar em consideração que, ao falar que uma cena é necessária ou desnecessária, antes do papo de que aquilo foi a visão do diretor, que teoricamente é o artista, mas dentro do capitalismo, o critério não é a arte, o critério é a aprovação de alguém que tá afim de lucrar. Esse cara, geralmente, no cinema americano, são os produtores, né? Então, um produtor, ou vários produtores, / estúdio, é que vai dizer se uma cena vai ou não, baseada no interesse econômico, né? Ele vai olhar e vai dizer: isso aqui vai dar grana pra nós de alguma forma, isso aqui vai ser positivo economicamente de alguma forma. É claro que, em última instância, ou primeira instância, o gosto vai entrar, porque o gosto de quem detém o poder é o gosto que vai acontecer, não é verdade? Né? Então... esse cara, em algum momento, também vai passar coisas que ele vai passar porque ele gosta. Mas o critério econômico também é um critério importantíssimo, que também vai definir se uma cena vai passar, né? Se ela vai pro filme, pro corte final, ou se ela não vai. O critério escolhido deveria ser o da funcionalidade, o utilitarismo. Quanto que essa cena específica acrescenta na trama. Se você remove essa cena e a trama, o desenrolar dela, continua compreensível, então essa cena, em tese, não deveria existir. Parece fácil, né? Objetivo, neutro, cartesiano, factual. Mas será que é isso que rola na prática, na maioria dos casos? Para aprofundar essa discussão, eu trouxe exemplos. Uma cilada para Roger Rabbit. Uma Cilada para Roger Rabbit é um filme de 1988, dirigido por Robert Zemeckis, que combina live action com uma animação tradicional e uma mulher muito gostosa. No mundo da história, desenhos animados são seres vivos, conscientes, que convivem corriqueiramente com seres humanos normais. Até demais às vezes. I'm desperate, Mr. Valiant. Can't you see how much I need you? A trama se passa Passava no cinema em casa várias vezes, né? No SBT, às 3 da tarde. nos anos 40, em Hollywood, e começa quando o personagem principal, um coelho de gravata borboleta, é acusado de um crime que não cometeu e se une a um detetive meio amargurado para desvendar um assassinato. O roteiro original de Roger Rabbit incluía o funeral da vítima, Marvin Acme, dono e fundador da corporação fictícia Acme, que era muito As indústrias Acme, pra quem assistiu Animaniacs, né? querido por vários dos personagens de desenhos animados clássicos que aparecem no filme. A cena que eu tô me referindo mostraria Mickey, Popeye, Superman, Tom e Jerry e várias outras figuras da era de ouro da animação em luto, chorando pela perda de uma espécie de mentor ou alguma coisa do tipo. Lembrando que esse cara não existiu, tá? É um personagem no filme. Mas enfim, essa cena foi cortada do roteiro e não chegou nem na fase de storyboard. Por quê? Por quê? Eu sei lá, caralho. Brincadeira. Eu encontrei diferentes explicações pra esse corte. Uma versão dizia que essa cena deixaria o tom do filme muito pesado pra uma história sobre desenhos animados. Uma outra versão dizia que a cena comprometia o ritmo da história. No final das contas, o filme que estreou no cinema não tinha esse funeral e a trama seguiu plenamente compreendida pela audiência. O que significa que, de acordo com as regras de Deus e da Bíblia, a cena que foi cortada nunca foi necessária. Mas será mesmo? Porque um dos elementos mais importantes de Uma Cilada para Roger Rabbit, e que conduz a trama em muitos momentos, é a relação de vários dos personagens com esse empresário assassinado. Marvin Acme era uma figura importante no mundo da história, e a morte dele impactou a vida das pessoas que habitam esse universo. Every Toon knows Acme had a will. He promised to leave Toontown to us Toons. Talvez fosse importante mostrar esse funeral. Não porque
A Acme é o maior produtor de armadilhas que não funcionam. A empresa está sendo processada pelo Willy Coyote. Que a história ficou incompreensível sem ele, mas porque talvez, quem sabe, possivelmente, se essa cena tivesse existido, a gente poderia ter sentido um impacto emocional maior. E por causa disso, o nosso envolvimento com a história poderia ter sido maior. Talvez, possivelmente, não tem como saber. Isso não foi um fator importante, não foi considerado na hora de tomar essa decisão. Eu não tava lá pra defender esse ponto, eu não era nem nascido, menino, eu nasci em 98. Enfim, outros fatores foram mais importantes do que esse. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é tão simples assim tomar esse Como assim pessoas de 98 já têm barba? Meu Deus. tipo de decisão. Nem sempre a necessidade de uma cena existir é tão clara. E os critérios que definem essa necessidade são subjetivos. Deixa eu citar um outro exemplo. Essa cena aqui é de um curta-metragem de 1903 chamado Life of an American Fireman, ou A Vida de um Bombeiro Americano. É um filme que, vez ou outra, aparece em aulas de cinema, não porque ele é particularmente bom ou genial ou algo do tipo, mas por causa da forma como ele é montado. Preste atenção nesse momento aqui, ó. Os bombeiros estão descendo pelo polidense numa cena, e depois do corte, em vez de mostrar os personagens na parte de baixo do posto, o filme primeiro contextualiza o cenário seguinte pra só depois mostrar os bombeiros descendo. O ano era 1903, é o comecinho do cinema, e esse é um dos primeiros filmes narrativos produzidos nos Estados Unidos. As pessoas, a audiência, tinham pouquíssimo ou quase nenhum repertório de audiovisual nessa época. A ideia de que um movimento continua depois de um corte ainda era muito estranha nesse momento da história. Então, depois de um corte, o filme precisa parar para primeiro situar o espectador, para só depois o movimento iniciado no plano anterior continuar. São mais ou menos 5 segundos em que praticamente não acontece nada de importante. Tudo que existe nesse intervalo de tempo é, no olhar de hoje, completamente desnecessário pra história. Mas Pô, interessante, hein? Estamos tendo aulas de cinema aqui com o nosso querido Hora Thiago, hein? não era desnecessário em 1903. As pessoas precisavam de mais contexto, numa época em que a gramática do cinema, do audiovisual, ainda não estava consolidada. É por esse e outros motivos que um filme de, por exemplo, 1950 parece mais lento e enfadonho quando a gente compara com o blockbuster de 2022. Inclusive, eu tô cansado de filmes rápidos. Eu tenho assistido aí Yellowstone e seus derivados exatamente porque eles são mais devagar em relação ao que a gente tem hoje em dia. Aí eu acho tão cansativo hoje, você pega um... Falando de série, tá? Porque filme tem... Dependendo do filme que você tem, você vai ter filme muito ruim, que vai ter aquela 1 hora de extensão de linguiça que é só chata, e vai ter filme que é acontecendo um monte de coisa que você fica... O que está acontecendo aqui? A gente assiste mais filmes hoje. Existem mais filmes hoje. Não só mais filmes, como séries, novelas, documentários, reality shows, vídeo ensaios no YouTube, TikTok de gente trocando de roupa, esqueletos passando cuidadosamente pelo tópico e Gretchen passando um cafezinho. O audiovisual é uma parte integral da nossa cultura. E hoje, pra assistir qualquer coisa, a gente precisa de menos contexto do que em 1950 ou em 1903. O que era absolutamente necessário pra se compreender um filme décadas atrás, não tem mais tanta necessidade hoje. Hoje, a gente precisa de outras referências, de outras âncoras. Ou seja, os critérios que definem a necessidade de uma cena existir dentro de um filme podem variar de acordo com a época, com o lugar, com quem tá escrevendo, com quem tá produzindo, com quem tá financiando e com quem vai assistir. É cultural, é subjetivo, não é tão factual e cartesiano como muita gente gostaria que fosse. Mas talvez você não esteja satisfeito ainda. E não tem nada que eu queira além de ver todos vocês extremamente satisfeitos. Saciados, digamos assim. Então eu vou partir pra um outro exemplo, pra atrair a galera que tá mais próxima da minha idade, que tem 20 e poucos anos. Eu vou falar de um filme de super-herói. Thor Ragnarok é o terceiro filme da franquia Thor e o 148º do universo... Eu não sei, eu já perdi a conta faz tempo. É também o primeiro filme desse universo que tem a personagem Valkyria, que nos quadrinhos é canonicamente bissexual. O diretor, Taika Waititi, até queria inserir esse aspecto específico da personagem na história numa cena que chegou a ser gravada, mas foi cortada da versão final que foi exibida nos cinemas. Era pra ser um momento bem rápido, que mostraria uma mulher saindo do quarto do personagem, dando a entender que... Rolou um negócio. Esse filme inteiro não precisava existir. Porra, pior que, né? Fraquíssimo, né, gente? Entendeu? Mas isso acontecia dentro de uma cena maior que continha informações expositivas importantes pra trama. E de acordo com uma matéria da Rolling Stone, o diretor achou que colocar uma insinuação sexual ali seria uma distração num ponto tão crucial da história. E eu meio... Sabe o que é uma distração desse filme? Aqueles bode gritando. Honestamente, aquilo é uma distração fraquíssima. que entendo esse ponto, mas ao mesmo tempo... Né? Russell Crowe de Zeus, distração pra mim.
Sabe? Thor Ragnarok já é um filme cheio de distrações, insinuações, piadinhas e maluquices. Não é meio interessante que isso só vira um problema na hora que se coloca representação LGBT na jogada? Não é meio suspeito? Principalmente quando a gente considera que situações como essa continuam acontecendo repetidamente, cenas como essa continuam sendo cortadas? I don't help anyone. Esse é um dos motivos pelos quais eu não compro a ideia de que O bode não é do Ragnarok? Não é não? Aquele bode não é desse filme aí? Oxi. Aqueles bode que ele pega pra... Meu Deus do céu, não é não? Ah, é do Amor e Trovão, né? Do Love and Thunder, é verdade. É ruim também. cenas desnecessárias deveriam ser cortadas de um filme. Porque quase sempre que essa retórica aparece, ela vem junto com algum argumento moral. Nunca é sobre a cena de um café da manhã ou uma caminhada longa demais. Quase sempre é um tipo específico de cena que não deveria existir. E eu simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária. Seja de sexo ou de qualquer outra coisa. Seja num filme do Bergman ou em Thor Ragnarok. Eu não acho justo ou coerente avaliar qualquer obra de arte nesses termos. Dá sim pra gente tentar entender o porquê de uma cena existir no contexto de intencionalidade autoral, tema, arco narrativo e tantos outros aspectos. Dá sim pra gente discutir a forma como Hollywood objetifica certos corpos. Dá até pra gente falar sobre a frequência com que cenas de são explícitas e usadas como estratégia de choque. Existe nuance nessa discussão e existem relações de poder simbólico e não tão simbólico às vezes por trás da escolha de mostrar ou não mostrar um corpo nu. Mas isso não tá restrito a sexo nem a nudez. A gente poderia falar também sobre filmes que fetichizam violência contra corpos racializados. Filmes de escravidão, por exemplo. Existem certas violências que são mais frequentes quando a pele do personagem é de uma certa cor. Existem certas violências que são mais frequentes quando é uma mulher que tá sofrendo, etc, etc, etc. Mas não é nesses termos que se discute, né? Não são essas nuances que estão sendo debatidas. Certas cenas são consideradas desnecessárias de um ponto de vista utilitarista e moral. Elas precisam ser justificadas dentro da própria história, senão elas não deviam nem estar ali. Ah, apareceu uma cena de sexo aqui. Por que, meu Deus? Por que tem uma cena de sexo aqui? Por quê? Por quê? Por que tem uma cena de sexo aqui? Porque sexo é parte da vida e da experiência humana. Eu ouvi dizer, pelo menos. É parte da história da arte desde as primeiras pinturas rupestres. E precisa continuar sendo parte da arte porque... sim, porque a gente sente tesão. E a gente toma decisões baseadas também em libido. Porque cada um de nós tem um corpo. Eu ouvi dizer, pelo menos. E esse corpo opera de forma caótica, que não funciona nessa lógica cartesiana e utilitarista como muita gente gostaria que ele funcionasse. A gente não é só uma máquina de trabalhar e de se reproduzir, mas tem uma galera que quer muito que a gente acredite nisso. Lembrando que eu não tô falando de filme de criança, tá? Eu não tô falando que o Rei Leão tinha que ter cena de sexo, não. Vamos deixar isso bem claro aqui. Mas pensa um pouquinho sobre essa retórica por um minuto. Na historinha Hakuna Matata tá diferente. que tá por trás da historinha. Por que você acha que o sexo, especificamente o sexo, precisa ser justificado? E que quando ele não é justificado, é só safadeza e depravação? Que ideia tá por trás dessa ideia? A quem interessa essa ótica específica sobre sexo e sobre arte? E por que e como essa ideia chegou até você? Por que você acha isso? Como esse argumento começou a ser formulado dentro da sua cabeça? É verdade. Essa ideia chegou a mim quando eu comecei a pensar que, pô, tô vendo um filme lá com a minha família, com a minha mãe e meus pais, e, pô, veio de uma família, não vou dizer conservadora, mas moralista, porque é o que acontece muito nas classes periféricas, de existir um moralismo, assim. Então, mesmo quando a gente foi ficando adulto, nunca teve esse espaço pra falar com tranquilidade sobre questões sexuais. É sempre um tabu de alguma maneira. Ou isso é safadeza, ou as pessoas só falam disso quando elas estão no estado mental alterado, né? Tipo, bêbado. E aí vai falar de um jeito só safado e tal. Não se fala disso com alguma leveza, tá? Então, é sempre uma cena tipo... né? Eu não sei. Não sou eu a pessoa que pode responder. Cinema. This is... Eu esqueci de Calma. falar. This is cinema. Tá aí. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. Bora fazer uma cena pós-crédito também, chat. Bora. Nós. Ai, que delícia o verão.